Oi, nono, bom dia, tudo bem? Bom, vamos lá para a nossa unidade 2, alelos múltiplos, nossa aulinha de biologia, linda. Ó, botei uma figura aqui para vocês, lindíssima. Bom, vamos lá. Nós estudamos até agora fenótipos, né, condicionado por genes, com apenas 2 alelos. Antes de eu começar, unidade 2, página 295, tá bom? Porém, os genes, eles podem ter mais de 2 alelos. Nesse caso, damos o nome de alelos múltiplos, tá? Ou polialelia. Ai, professora, que nomes são esses? Tudo nome bonito, nome lindo. Então, alelos múltiplos é a situação em que o gene apresenta 3 ou mais alelos, tá? E não apenas 2, para determinar uma característica, ou seja, um fenótipo, né? A explicação para que esses alelos múltiplos aconteçam são os processos de mutação que ocorrem nos alelos de um gene que estão adaptados ao ambiente. E através dessas mutações que ocorrem nos genes, temos a variabilidade genética. Lembrando, né, que um alelo é cada uma das várias formas alternativas do mesmo gene que ocupa um locus no cromossomo e atuam na determinação de um mesmo caráter, né, ou fenótipo. Nos organismos humanos existe o sistema ABO, que representa um caso de alelos múltiplos, em que 3 alelos, isão elevado a Azinho, isão elevado a Bzinho e izinho, combinam-se entre si para definir os tipos sanguíneos existentes, né, que é o O, o A e o B, e AB. Temos outros exemplos de alelos múltiplos, como é o caso de determinação de pelagem, por exemplo, de coelhos, tá bom? Então, no sistema sanguíneo, né, no sistema ABO, no sangue humano estão presentes certos tipos de glóbulos brancos especiais denominados linfócitos. E estas células têm, entre outras, a função de produzir anticorpos. Então, se eu perguntar para vocês, povo, nono ano, como é o nome dos glóbulos brancos? Linfócitos, certo? Então, as reações de neutralização do antígeno pelo anticorpo são denominadas reações imunitárias, sendo de fundamental importância para nos manter protegidos do contínuo assédio de micro-organismos patogênicos. No sistema ABO, existem 3 alelos que atuam na formação do tipo sanguíneo, né? O fenótipo. São eles alelos C, I, B e I, e que os alelos IA e IB são os dominantes em relação ao izinho, que são codominantes entre si. Então, no livro de vocês, na página 295, tem uma tabelinha, né? Essa tabelinha aí é muito importante, vocês toda hora dar uma olhadinha nela para vocês verem, tá? Se puder gravar, então, melhor ainda. Então, no sistema ABO, os eritrócitos ou hemácias, que são os glóbulos vermelhos, podem ou não apresentar na superfície externa suas membranas 2 tipos de antígenos denominados respectivamente de aglutinogênios, que é o A e o B. De acordo com a presença ou não desses 2 aglutinogênios, podemos encontrar 4 tipos de hemácias. Ó, tipo A são aqueles que apresentam somente aglutinogênio A. Tipo B só apresentam B. Tipo AB são aqueles que apresentam os 2, tanto A quanto B. Tipo O são aqueles que não apresentam nenhum aglutinogênio. Ah, o que é isso, professora? Como vamos saber? Né? Nós vamos saber fazendo, né, alguns testes. Mas isso vamos fazer depois, se Deus quiser, daqui uns dias em sala de aula. Vou furar todo mundo. Mentira, tô brincando.
Ó, devido a estas características imunitárias e que as tentativas aleatórias iniciais de transfusões sanguíneas resultaram em muitos fracassos, os indivíduos do grupo O são considerados doadores universais. Para suas hemácias não possuírem aglutinogênios, consequentemente não serão aglutinadas no plasma do receptor. O que isso quer dizer, meu povo? Quer dizer, por exemplo, se eu tenho um tipo sanguíneo, né, e recebo, preciso fazer uma transfusão de sangue, por exemplo, se eu receber um sangue, né, um sangue que não é compatível com o meu, ele vai aglutinar, né, vai, digamos assim, vai embolotar, vai dar errado, vai dar ruim, tá? Não vai dar certo. Então, ó, os indivíduos do grupo AB são considerados receptores universais. Ah, o que é isso? Ele vai poder receber sangue de todo mundo, pois não apresentam aglutininas no plasma, portanto não provocam aglutinações nas hemácias do doador. Então, o AB, eles são receptores, né, de todos os... Quando se fala receptor universal, que ele pode receber sangue de todo mundo. Em indivíduos pertencentes ao mesmo tipo sanguíneo, não deverão ocorrer problemas em transfusões. No sistema ABO, apresenta a herança que é determinada por uma série de 3 alelos, como eu havia falado, ó. O Izão elevado com A, Izão com B e o Izinho, tá? Indivíduos do tipo B apresentam o genótipo, ó, Izão com Bzão, Izão com Bzão, ou Izão Bzão ou Izinho, né? Eles podem ser heterozigotos ou homozigotos, né? Indivíduos dominantes, tá? Indivíduos do tipo AB apresentam o genótipo Izão, Azão, Izão, Bzão. Indivíduos do grupo O apresentam, né, recessivo e o que? Homozigoto, né, iguais. Ó, quanto ao fator RH, né, este é um fator que foi primeiramente descoberto no macaco rhesus, cujo sangue, quando injetado em coelhos, apresentava a formação de anticorpos, né, anti-RH, aglutinado no sangue deles. No livro de vocês, não sei se está falando desse macaco, mas depois nós vamos voltar a falar com ele. Porque quando se fazia uma transfusão, quando fizeram a primeira transfusão sanguínea, deu certo. E depois deu errado. Aí sim que eles foram, né, prestar mais atenção no fator RH, porque nós temos fatores RH positivo e negativo. Por exemplo, podemos ter a mesma tipagem sanguínea, né? Por exemplo, eu sou A negativo. Existem pessoas que é A positivo, né? Então, a tipagem sanguínea pode ser a mesma, mas o fator RH pode ser diferente, tá? Aqui tá falando do rhesus, né? Aqui, ó, posteriormente descobriu-se que numa certa porcentagem de humanos, mais ou menos 85% dos brancos, havia presença desses antígenos nas hemácias. Denominou-se tais indivíduos de RH positivo. Os demais que não apresentavam estes antígenos nas suas hemácias foram denominados RH negativo. Sabemos que o fator RH é um caráter mendeliano dominante. Assim, indivíduos positivos têm o genótipo RR, homozigoto, ou Rzão Rzinho, heterozigoto dominante. E indivíduo RH negativo tem o genótipo Rzinho, Rzinho, que é recessivo. Então, ó, por exemplo, quando a pessoa, um casal, né, eles
decidem ter um filho, geralmente, né, quando se preparam antes, né, antes da pessoa engravidar, se ela faz uma preparação, né, faz exames. Então, quando há essa possibilidade, os médicos, eles vê a compatibilidade do sangue entre o casal, né? Por exemplo, uma mulher fator RH negativo, eu falo até por experiência própria, porque o meu primeiro filho, eu como já falei com vocês aqui, eu sou A negativo. E eu havia casado com um cara, né, o pai do meu filho, ele também tinha a mesma de pai sanguínea que a minha A, mas ele era A positivo. Então, olha só, quando eu não fiz, né, esse preparamento para poder engravidar e saber antes. Quando eu soube, eu já estava grávida. Então, o meu primeiro filho, eu tive que tomar uma vacina, né, por causa não dele, mas se eu tivesse um outro filho com essa mesma pessoa, poderia nascer uma criança com alguns problemas, principalmente eritrosplasmose fetal. Já o meu filho, ele nasceu com sangue A, né, e positivo como o pai, porque se ele tivesse nascido negativo, ele também teria que tomar essa vacina. Então, como ele nasceu com o sangue do pai, ele não precisou tomar, só eu, né, para preservar, se por acaso eu quisesse ter um outro filho com essa mesma pessoa. Então, ó, aqui eu coloquei um exemplo para vocês. Ó, uma mulher RH negativo casou-se com um homem RH positivo. O seu primeiro filho vai ser positivo, já que se trata de herança mendeliana dominante. Foi o meu caso. Então, durante a gravidez deste primeiro filho, pode-se ocorrer que dada a transfusão de sangue do feto para a mãe, feita de maneira natural através da placenta, esta se torne imunizada pelo sangue do feto RH positivo. Assim, o sangue da mãe formará anticorpos, né, aglutininas, anti-RH em seu sangue sem maiores consequências para ela. Todavia, durante uma segunda gravidez, o sangue da mãe que já possui anticorpos poderão passar através da placenta para o sangue do feto RH positivo, podendo provocar a hemólise das hemácias do feto, levando até a morte. Então, esse caso, nessa época, por exemplo, eu não era formada ainda em biologia, né, quando eu tive meu primeiro filho, não sabia dessas coisas todas, e eu passei por isso. Hoje em dia, quando eu falo sobre essa matéria, me vem muito aquela ocasião, né? Aquela situação, que na época eu não entendia. E essa vacina tem que ser tomada antes de completar 48 horas, tá? Que a criança nasceu, para que seja, para que tenha efeito. Bom, aqui eu coloquei um quadrinho para vocês, ó. Ajudar tá no sangue. Botei um guia de coração de sangue. Então, eu botei aqui, ó, o grupo, para quem ele pode doar e de quem ele pode receber. Então, ó, o A positivo, ele pode doar para o A positivo, AB positivo, e ele vai poder receber sangue do A positivo, do A negativo, do O positivo e do O negativo. Ó, o O positivo, ele pode doar para o A positivo, o O positivo, o B positivo e AB positivo. Ele só vai poder receber do O positivo e do O negativo. B positivo, ele pode doar sangue para o B positivo e AB positivo. Ele vai poder receber sangue, ó, do B positivo, B negativo, O positivo, O negativo. Então, como eu já havia falado, ó, o AB positivo, ele vai poder doar, né, o sangue para o AB positivo, e ele vai poder receber sangue de todos os tipos sanguíneos, ele vai poder receber. O A negativo, ele só pode doar para o A negativo, A positivo, AB positivo e AB negativo. E o A negativo, ele só pode receber sangue do A negativo e do O negativo. Olha a minha situação aqui, só 2. Só posso receber, né, só posso
ter esses dois tipos de sangue, né? Se eu precisar, por um acaso, fazer uma transfusão, que eu já precisei 2 vezes. Então, o O negativo, ele pode doar, ele é o doador universal. Já ouviram falar nisso, né? Doador universal e recebedor universal. Então, o AB positivo, ele recebe, então ele é o recebedor universal. E o O negativo, ele é o quê? O doador universal, ele doa para todo mundo. Tá? E ele só pode, ele ainda tá mais ferrado, tadinho, do que eu, porque ele só pode receber dele também, ó, só do O negativo. Então, a pessoa, né, quando precisa de uma transfusão de sangue, é complicado achar, né? Tomara que ninguém tenha esse sangue, precise, já que ele pode doar, que ele só doe o sangue, né? Que ele não precise receber. O B negativo, ele pode doar para o B negativo, para o B positivo, o AB positivo e o AB negativo. E ele também só vai poder receber, né, do B negativo e o O negativo, tá? O AB negativo, ele pode doar para o AB negativo e o AB positivo. E ele pode receber do A negativo, O negativo, B negativo e AB negativo. Então, olha a importância. Aqui, ó, é a mesma tabelinha que vocês têm aí no livro de vocês, na página 295. Eu coloquei para vocês, né, irem estudando um pouco mais também, para ter no caderno, porque tem alguns alunos no nono ano que tá falando que estão imprimindo, né, tudo que eu coloco no slide, estão colocando no caderno. Então é legal, achei legal vocês terem isso também no caderno, tá bom? Passei, olha, esses exercícios também. Vou falar com vocês, explicar. Não passei dever no livro, né? Porque esse é um conteúdo um pouco, né? Eu não vou falar difícil, não, porque não é difícil, mas ele é um pouquinho extenso, então eu resolvi dividir em 2 vezes. Então, na semana que vem, na aula de quinta-feira, além de eu corrigir esse dever, eu vou passar um conteúdo também, tá bom? Então, vocês vão ter conteúdo na quinta e na sexta, tá bom, meus amores? Fiquem com Deus. Beijo, saudade de todos, tá?